Pois bem, meus irmãos, em paz do Senhor, vamos começar a nossa leitura. Nós vamos agora fazer um estudo da lição número 12 do quarto trimestre de 2023 das lições bíblicas da CPAD. O tema da nossa lição de hoje é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Estamos na lição número 12. Bom, vamos à página 2, onde nós temos o nosso texto áureo. O texto áureo, o texto básico é Atos capítulo 13, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Muito provavelmente, a maneira, qual foi o método que Deus utilizou para falar nesse momento? Muito provavelmente foi o dom de profecia, ok? Muito provavelmente, pode ser que Deus tenha revelado uma visão a um ministro, ok? Porém, ou foi o dom de profecia, ou ele revelou a algum ministro através de uma visão, ok? Mas os dons espirituais foi certamente a maneira que Deus usou aqui para falar, para deixar claro que nesse período os dons espirituais estavam vivos na igreja. Tá bom? E a verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Bom, a própria pregação do Evangelho, Jesus Cristo disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois diz, revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, essa unção que vocês vão receber nesse momento, em que a promessa descer sobre vocês, a promessa de meu Pai, então essa unção, ela vai tornar vocês testemunhas. Então mostra que os dons espirituais são fundamentais e que eles estão vivos ainda hoje. Vocês sabem que existem aqueles grupos religiosos que dizem que não, que os dons espirituais cessaram. São os protestantes, São os protestantes, ok? Mas isso é impossível. A igreja de Jesus não sobreviveria sem os dons espirituais. É um erro de interpretação grave, tá bom? É um erro de interpretação grave. E é por isso também que nós dizemos, claro, que o Espírito Santo não derrama dos seus dons lá naquele local, nessas igrejas, porque eles não acreditam como o Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que não acreditam nesses dons. Então, como que o Espírito Santo vai dar esses dons espirituais? Pois bem, prosseguindo, na página 3, vocês têm a leitura bíblica em classe. No versículo 19 de Atos, que ele descrevendo a perseguição, ele diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia. A Fenícia, ela ficava no norte de Israel, é mais ou menos onde hoje está lá o Hezbollah, ali na região da Síria, do Líbano, ok? Chipre, que era uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, e Antioquia. Essas regiões, elas não eram muito distantes. No dia do Pentecostes, nós vimos que tinham pessoas da África, de diversos locais do mundo. Mas essa perseguição aqui, que atinge a igreja, e aquelas pessoas já formadas que sairiam pregando o Evangelho, eles foram para locais próximos. Como eu disse, Fenícia é norte de Israel, fazia fronteira com Israel. Tanto que Jesus esteve pregando na Fenícia, as regiões de Tiro e Sidom, onde Jesus esteve, tanto que veio uma mulher fenícia falar com ele, Ok? Então, a Fenícia era uma região próxima. Teve uma perseguição também, a gente fala próxima assim, por favor, tem 200, 400 quilômetros, tá bom? De Antioquia até Jerusalém. Mas estou falando próximo se comparado à distância que o apóstolo Paulo vai depois alcançar. Tá bom? Então eram regiões que ou estava na fronteira, que Antioquia ficava na Síria, ou Fenícia, que fazia fronteira direta, ou Chipre, que ficava no mar Mediterrâneo,
que Israel também é um país litorâneo, então tem acesso direto a Chipre. E prossegue, né? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essa parte é importante nessa leitura toda, por quê? Porque os cristãos da Judéia, cheios da graça de Deus, eles não tiveram a disposição a princípio de ir pregar para o gentio. Então eles estavam pregando só para os judeus. No mínimo nós temos que dizer, né, respeitosamente, claro, que era uma falta de visão, né? Eles tinham que ter tido essa visão antes. O apóstolo Saulo de Tarso, que se converteu recentemente, então ele é que vai começar a agir diferente. Mas aqueles que vão pregam somente aos judeus. Bom, a princípio isso era normal. Primeiro buscar as ovelhas perdidas de Israel. Okay? O versículo 20, já na página 4. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene. Cirene é uma região da África. Tá bom? Então, olha, entre essas pessoas, né, que estavam em Antioquia, okay? Diz que haviam pessoas de Chipre, lá da ilha, e também de Cirene, que é uma região da África, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Bom, como o evangelho chegou lá em Cirene, na África, provavelmente foi a partir do Pentecostes. Né? Aquelas quase 3.000 almas que se agregaram ali, né? Vendo os apóstolos experimentando o dom de Deus e eles, né, presenciando aquele milagre, eles receberam aquela graça também, aceitaram Jesus, e onde eles foram pregando o evangelho. É o mais provável. O versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, nesse princípio aqui está falando de uma conversão em massa de judeus, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo e a pregação está concentrada entre os judeus. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Bom, aqui nós estamos no capítulo 11. Lembre-se, no capítulo 9, Saulo de Tarso se converteu. Mas ele mesmo diz que ele foi para a região da Arábia, onde ficou um tempo lá estudando a palavra de Deus, e só 3 anos depois que ele voltou para Jerusalém. E não sabemos porquê, se era questão familiar, mas ele estava lá em Tarso, e então Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo. Lembre-se que ele tinha participado, Barnabé tinha participado diretamente da conversão de Saulo, porque as pessoas temiam se aproximar de Saulo. Então, Saulo, por ser um grande conhecedor da palavra de Deus, ele se juntou com uma pessoa que não era um erudito, vou chamar assim, mas como um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Então ele se juntou com Paulo. E depois o conduziu para Antioquia. E no versículo 26, ainda na página 4. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Bom, eu coloquei em azul aqui, seguindo aquele nosso padrão. O que está em preto significa que é o texto original da revista. O que está em azul é um texto da revista que eu estou sugerindo a vocês que dê algum destaque especial. Tá ok? Então eles se reuniram todo um ano. Tá bom? E diz, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, então nós já sabemos que essa igreja ela vai se tornar um destaque na história. Nós conhecemos, olha, um destaque na história pelos próximos 800 anos. Cerca de 200 anos será assim um bom exemplo, porque vai ser uma das escolas, como se estuda, né?
os escritos e as cidades que se destacaram na história da igreja, estuda-se, né, a cidade de Alexandria, de Jerusalém, de Roma, de Antioquia, tá bom? E a escola de Antioquia, ela é elogiada por muitas décadas à frente desse período, na verdade séculos. Depois que surgiu o catolicismo, aí vai estragar tudo. Então eu nem conto aquele período. Contando só o período antes do catolicismo, é uma escola que ela é referência na boa interpretação. É interessante, ontem estava falando sobre isso na aula de História da Igreja com os irmãos, e eu estava citando que a escola de Alexandria, ela, por exemplo, ela defendia o que a Igreja Católica e as igrejas protestantes defendem até hoje, que o Deus eterno morreu na cruz. Enquanto a escola de Antioquia defendia que quem morreu na cruz foi a parte humana, que a parte divina e eterna e imortal não morre. Era o que essa escola defendia. E por que disso? Por que nós encontramos ela? Aqui está perto do ano 35 da era cristã. O período que nós estávamos estudando ontem era o ano 180, olha, quase 150 anos. Por que 150 anos depois essa ainda será uma igreja de destaque em termos de doutrina? A razão está aqui. Saulo de Tarso, ou Paulo, né, ele junto com outros cristãos de destaque, né, em termos de conhecimento de escritura, fizeram de Antioquia também um centro de estudo. Né? Porque é claro, irmãos, que são coisas que não podem estar separadas. O amor pela palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ele está diretamente ligado ao desejo de ganhar almas, de enviar missionários. São coisas que estão ligadas, não tem jeito. Então, o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo de Tarso aqui, ele faz dessa cidade um centro de estudo. Então, ficaram ali um ano, ok? Ensinando muita gente. Fizeram lá um curso teológico, vou chamar assim, né? E prossegue. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Depois ele salta para Atos capítulo 13, quando vai dar mais um momento, mais um destaque a esse tema de Antioquia como centro de estudo da palavra de Deus e que vai se tornar um centro missionário. Sempre lembrando aquilo, né, irmãos? É impossível o homem que nasce da palavra de Deus, claro, estou falando aqui homem, gênero, né? Homem, mulher, que nasce da palavra de Deus não amá-la. Ele tem um amor inexplicável, um apego inexplicável pela palavra de Deus. Isso é o normal. Tá bom? Então, versículo 1. Na cidade que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, esse Simeão aqui chamado Níger. Alguns acham que poderia ser o Simeão que carregou a cruz para Jesus, tá bom? Mas outros acham que seria um outro Simeão, que teria até se tornado pastor da igreja de Jerusalém. Mas Níger, se você pegar em algumas traduções, por exemplo, a tradução King James, Níger significa negro. Né? Tá bom? Então, Simeão, o negro, e Lúcio, sirineu, lá da região de Cirene, que era na África também, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Manaém aqui, depois eu coloquei mais à frente para vocês quem é esse Manaém. Ele é uma pessoa de destaque na história de Israel. Ele é a pessoa de destaque. Ele era assim considerado um grande rabino, tanto que a obra dos judeus citam ele, não diz porquê, mas diz que ele foi excluído da comunidade cristã, da comunidade judaica. E por que ele sofreu essa exclusão? Eles não dizem, mas provavelmente é porque ele creu em Jesus como Messias. Ele está aqui junto com Saulo. Então, ali se tornou um centro de estudo da palavra de Deus. E isso é importante, irmãos, para alguns que, infelizmente, eles separam o avivamento, né, do amor e do estudo da palavra de Deus. E essa história aqui está mostrando que são inseparáveis. Tá bom? Avivamento, amor pela palavra de Deus, ou amor pela palavra de Deus
avivamento, obra missionária, são coisas que estão ligadas, né? Elas estão ligadas. O versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Novamente, é muito provável que tenha sido o dom de profecia, ou alguém teve alguma revelação. Algum dos dons espirituais foi usado, então o Espírito Santo usou para poder falar à igreja, que disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Bom, então eu fiz aí a leitura, tá bom? A parte da leitura bíblica em classe, tá bom? Agora vamos à introdução, na página 5 ainda. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia, né? Bom, como eu disse para vocês que estava faltando uma certa visão, uma igreja por conta da pregação do evangelho a todos, então o que Deus fez? A igreja de Antioquia, ela vai ter uma visão diferente, tá ok? Sobre a pregação do evangelho a todos. Claro, isso é fundamental. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Bom, eu recomendo a vocês, está certíssimo o que ele está falando aqui, mas eu recomendo a vocês que acrescente, mas aqui não é só jejum e oração, né? Tá bom? Estudo da palavra de Deus, jejum e oração, né? Para pedir a orientação do Espírito Santo. Isso aqui é um pouco a prática da Assembleia de Deus, né? Mas eu sugiro a vocês, eu na minha aula, se eu fosse dar aula, né? Numa igreja, eu colocaria sem sombra de dúvida ali, né? Palavra de Deus, jejum e oração para pedir oração, a orientação ao Espírito Santo, tá ok? Palavra de Deus, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, tá bom? Deixo essa sugestão para vocês. Bom, na página 6, nós temos aí o capítulo 1, a igreja de Antioquia, natureza e características. Número 1, a igreja de Antioquia. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Bom, uma pausa aqui para explicar uma coisa interessante para vocês. Na verdade, ela era uma mistura de muitos povos, por quê? Porque os gregos tinham feito isso. Essa região da Síria, ela foi uma região que ela assimilou a cultura grega, enquanto os judeus rejeitaram. Vocês conhecem a história dos Macabeus, que até aparece na Bíblia Católica, a gente não tem, porque aquele é um livro apócrifo, né? Sem inspiração divina, ok? Mas diz a história que os Macabeus, eles foram uma família de sacerdotes que rejeitaram a influência da religião grega. Já os sírios não, os sírios assimilaram totalmente a religião grega. Assimilaram totalmente a religião grega. Até aproveitando que vocês colocaram uma pergunta no grupo, para eu falar um pouquinho sobre o Natal, né? É da região da Síria que nós vamos estar estudando isso nas próximas aulas de história da igreja. Vai surgir um imperador que
Exatamente, ele era sacerdote de uma divindade pagã que era uma mistura do nome grego com o nome cananeu. O nome da divindade era Hélio Gabaal, tá bom? Hélio de Sol, tá ok? O deus grego Sol, e Baal, Senhor, né? Tá ok? Então era uma mistura dessa região da Síria que tinha aquela religião de Baal, que juntou-se com a religião grega. Essa religião será colocada por um sacerdote dessa divindade da Síria, que ele se torna imperador de Roma. E aí você já vai imaginar como vai ser o período da igreja nesse período, né? Tá bom? E essa divindade, ela nascia, segundo essa mitologia, nessa época, no dia 25 de dezembro. Por quê? Era o dia, tá ok, que tinha o solstício de verão para eles. Então era um dia de culto ao sol, tudo, ok? Então, quando que eles celebravam isso? Dia 25 de dezembro. Essa data a Igreja Católica vai pegar da religião pagã. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar aí livros, hoje com a facilidade da internet, vocês encontram dezenas de artigos, e tem livros antigos também escritos sobre isso, tá bom? O dia 25 de dezembro, ele vem do paganismo, não existe dúvida. E é interessante, né? Esse sacerdote que vai se tornar imperador, ele vai colocar esse culto forte em Roma, ali próximo do ano 200, ok? E depois vai ser a organização final da Igreja Católica, tudo baseado nesse Sol invicto, tá bom? Que é o nome dessa divindade que vinha da Síria. Então a Síria, ela era essa mistura. O cristianismo chegar ali, como eu estou dizendo, isso aqui é próximo, tá bom, do ano 35, entre o ano 35 e o ano 40 da era cristã. O que vai acontecer? Em cerca de 170 anos, uma divindade que recebia esse nome aqui na Síria vai se tornar como o líder do Império Romano, porque é assim que o sacerdote dele vai colocá-lo quando ele se tornar imperador, né? Tá bom? Então, o cristianismo, a primeira igreja entre os gentios, nasce num local que era um centro de idolatria tremendo. E prossegue. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Mais uma pausa para explicar a vocês. Por que em Jerusalém eles não podiam, assim, a igreja não se desenvolveu muito? Por conta da perseguição. Os cristãos, com a perseguição de Saulo de Tarso e a perseguição que se seguiu depois. E os judeus continuaram perseguindo. No princípio, as autoridades judaicas, eles consideravam que o cristianismo era uma seita, uma perversão da lei judaica e que eles precisavam destruir essa seita. Foi assim que Satanás enganou eles, né? Infelizmente. Pois bem, o comentário prossegue. Por isso o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria, e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13 e 14. Bom, se você for utilizar esse arquivo na sua apresentação, eu coloquei lá na página 8, ficou na página 8 uma figura que exatamente mostra as duas Antioquias, uma ali próximo de Jerusalém e da ilha de Chipre. Quando chegar na página 8 eu vou destacar para vocês, tá ok? Então, ainda no final da página 7, eu coloquei em azul uma parte para vocês destacarem, é a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra,
chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Assim, confins da terra não era, né? Confins da terra nesse período era lá na Espanha, era o extremo final do Mar Mediterrâneo, ou no início do Mar Mediterrâneo, mas na verdade ficava a Antioquia, a Síria era um país vizinho, ok? Bom, eu coloquei um comentário abaixo, em verde. As missões e o crescimento da igreja começaram após o início das perseguições. Bom, irmãos, aquela, sem sombra de dúvida, foi uma perseguição permitida, né? Isso a gente nem discute, claro, tudo é permitido por Deus. Se Deus não permitisse, ok? Mas é interessante ver que as perseguições colaboraram com as missões. A perseguição, ela colaborou com o crescimento das missões, porque nós lemos na leitura bíblica que por onde os cristãos iam, eles iam pregando o evangelho. Eles estavam ali na situação, precisando sobreviver, plantando, mas daqui a pouco eles não podiam nem mais estar nas suas casas se reunindo, então tiveram que fugir para países vizinhos, Fenícia e Síria. E o segundo comentário diz: a influência das lutas na vida e no crescimento espiritual do crente. Então, aqui em especial falando de missões, mas na verdade as lutas, elas sempre ajudam, influenciam. E existe um pensamento popular, eu não sei qual a origem dele, eu já vi pessoas comentando sobre esse pensamento, que ele diz o seguinte, falando sobre as lutas da vida, né? Ele fala que tempos bons fazem homens fracos, ou seja, homens que não tiveram luta nenhuma, então são homens fracos, ok? Homens fracos, eles acabam construindo tempos ruins, ou seja, tempos de dificuldade. Tempos de dificuldade, tempos ruins, acabam fazendo homens fortes, porque os homens que vivem nos tempos ruins, as pessoas que vivem nos tempos ruins, elas são mais lutadoras. Vai ver a pessoa que nasce num berço de ouro ou a pessoa que nasce em dificuldade. Então a pessoa que nasce em dificuldade, ela é mais lutadora, tá ok? Então o primeiro passo foi: homens fracos fazem tempos ruins. Não, desculpe, tempos bons fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos ruins. Tempos ruins fazem homens fortes. E homens fortes fazem tempos bons. Ou seja, como fechando um ciclo, né? Isso realmente já é da natureza humana. Okay? Tanto que existe uma expressão que as pessoas falam, é cascuda, né? Ou seja, passou por muitas dificuldades na vida, então é cascudo. Não? Em contraste com aqueles que nasceu em berço de ouro. Bom, na página 8 eu coloquei aí um mapa que ele retrata a primeira viagem de Paulo e ao mesmo tempo você pode ver as duas Antioquias. A Antioquia aqui na parte direita inferior do mapa e uma também na parte direita um pouco mais acima, praticamente no meio do mapa. Aquela no meio do mapa é a Antioquia da Pisídia e essa mais abaixo é a Antioquia da Síria. Veja que até a linha da primeira viagem missionária de Paulo, ela sai lá para a ilha de Chipre, onde está a cidade de Salamina, tá bom? Depois Pafos e depois vai até a região de Listra, onde o apóstolo Paulo vai seguir pregando ali o evangelho nessa região da Ásia. Ainda na página 8 eu coloquei aí o número 3 em azul, um destaque para vocês. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. É interessante isso, irmãos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Por que isso? Porque aquela era uma perseguição ilegal. Eles faziam as escondidas. Tá bom? Então eles estavam atacando as casas dos mais pobres. E os apóstolos eram mais conhecidos. Então, se atacasse os apóstolos, né, que ficava nítido que os sacerdotes não tinham responsabilidade nenhuma
né, não tinham mais nenhum temor a Deus, porque eles estavam indo até contra o conselho que o grande mestre deles, Gamaliel, lhes deu, olha, para não perseguir. Bom, na página 9, o autor comenta: Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Ok? Bom, depois desse tópico, na página 10, vamos agora ao capítulo 2 da revista. Uma igreja missionária em ação. Número 1. Havia alguns profetas e doutores. A igreja em Antioquia, ela tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com a autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Não, aqui ótimo, né? Ele fala, falar de doutor ou de mestre não significa que você está dizendo que a pessoa é orgulhosa. Na verdade, quanto mais sábio for o homem, segundo a Bíblia, né? Segundo Salomão e tudo, em Provérbios, é sempre exaltado e colocado a humildade como algo que anda ao lado da sabedoria, ok? Então, ser doutor não é errado, né? Ok? Como alguns às vezes parecem colocar. Pois bem, agora, os profetas que fala aqui, como eu disse para vocês, tudo indica que seja o dom de profecia, tá bom? Mas em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo também fala do ministério de profetas que havia na igreja primitiva, porque ele diz lá que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São ministérios. Não está relacionado aos dons espirituais. Então nós acreditamos também que existe na igreja o ministério de profeta. Okay? Porém, como nós vemos acontecer na igreja, em geral, que nós vemos nas igrejas pentecostais, normalmente é usado o dom de profecia. Tá bom? O dom de profecia que teria sido usado para direcioná-los nesse momento. Por isso eu coloquei aí abaixo, né? A igreja Antioquia era uma igreja pentecostal ou carismática. Né? Lembrando que carisma no grego significa dom. Então, uma igreja carismática, ou seja, que acredita nos dons espirituais. Na página 11, uma das características da igreja pentecostal é a obra missionária, por isso eu coloquei Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Ou seja, todos podem falar. Até uma mula pode falar alguma coisa, usando simbolicamente que até um ímpio pode falar algo correto, tá bom? Mas transmitir a mensagem de Deus de forma virtuosa, segundo o que Jesus Cristo disse aqui, só os pentecostais, só aqueles que recebem o dom de Deus. Aqueles que não acreditam nesse dom, eles não terão jamais uma mensagem virtuosa, porque foi isso que Jesus falou. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que é esse dom espiritual, e assim nós seremos testemunhas. Tá bom? Bom, prosseguindo, o número 2, ele diz: uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes,
né? O Herodes que matou João Batista, esse Manaém, eu vou falar mais algumas coisas sobre ele, ele é um personagem bem interessante, e Saulo, que era fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Então, muito importante essa expressão que ele usou, né, de liderança servidora. Por quê? Observe, existem muitos tipos de liderança que são estudados. Tem livros que falam em diversos tipos de líderes, tá bom? Mas uma característica, ela tem que existir no líder cristão. Qual é? É que o líder cristão, ele faz mais pelos seus liderados do que os liderados pelo líder. Por quê? O pastor faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. A ovelha, ela dá a lã, ok? Para o pastor, para no período de inverno aquecer o pastor, tá bom? O pastor tira essa lã no período de verão para ajudar ela a refrescar, tá bom? Então, ela dá o alimento até ao pastor, ela dá a lã para o pastor, ela dá a subsistência do pastor, mas o pastor é que protege ela do lobo, tá bom? O pastor é que protege ela do lobo, e o pastor é que ensina a ela o local certo e o alimento certo. Então, o líder, ele faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. Essa é a liderança cristã. Bom, coloquei Atos capítulo 13, versículo 1, que nós lemos esse versículo. No início da página 12, eu comento com vocês que o termo níger significa negro, por isso algumas traduções, como a King James, ela traduz assim, ok? Ela traduz níger, ela traduz como negro esse versículo, ok? Como Simeão chamado negro. Bom, eu comento aí abaixo sobre esse Manaém, porque é um personagem interessante. Era um mestre em Antioquia, mas qual era o passado dele? Eu comento, Manaém nasce príncipe do Sinédrio e acabou excluído do judaísmo por ter se convertido ao cristianismo. A razão aqui é a interpretação minha, porque na literatura judaica só diz que ele foi excluído. Junto a Manaém, há relatos da conversão de 8 dos seus discípulos, ou seja, um mestre, príncipe do Sinédrio, né, que se converteu e os seus discípulos seguiram com ele, ou seja, analisando a profecia, ele chegou à conclusão que Jesus era o Messias. Tá bom? E prossegue. A conversão ao cristianismo deste grande mestre do judaísmo deve ter abalado a fé judaica. Manaém deveria ser bem velhinho nos dias de Paulo, o que aumenta a sua influência na religião judaica, aumentando o impacto da sua conversão. Manaém foi contemporâneo de Gamaliel, mas diferente do grande mestre, tomou a decisão correta, crendo ser Jesus o Messias. O historiador Israel Cohn, em sua obra O Messias antes de Jesus, faz ligação entre Manaém e um essênio. Essênios era uma seita, uma seita judaica, que ela vivia normalmente enclausurada, normalmente a sobrevivência dela era copiar pergaminhos, fazer cópias de pergaminhos, ok? Então, diz que Manaém era um essênio, frequentava essa seita, que aparece nos pergaminhos do Mar Morto, e sugere que Manaém, antes de se converter ao cristianismo, né, havia se autoproclamado Messias. Então, olha só que drama, que história que esse homem tinha, né? E ele então, vamos dizer, desce, abandona aqueles seus erros, ele tinha se proclamado então como Messias, não deu nada certo a tentativa dele, mas ele era um mestre respeitado em Israel, acabou que ele encontrou Jesus e está aqui junto com Barnabé e com Saulo, estudando e ensinando a palavra de Deus, ou seja, se converteu mesmo, né?
porque para os judeus terem feito questão de colocar nas suas literaturas, no Talmud, no caso que Manaém foi cortado da fé judaica, é porque ele se converteu mesmo. O número 3, ainda na página 12, nos diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Bom, aí na sinopse eu até deixei em azul para vocês destacarem novamente liderança servidora, para mostrar que o pastor faz mais pelas ovelhas do que as ovelhas pelo pastor. No capítulo 3 da nossa lição diz o serviço de missões. Número 1, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, exatamente nesse momento, quando o Espírito Santo disse para separar a Barnabé e a Saulo, exatamente nesse momento é que inicia a primeira viagem missionária de Paulo, né? Então começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Bom, aqui vamos considerar, será que Barnabé e Paulo erraram em levar Marcos? Bom, a Bíblia falou para separar esses dois, mas também não havia nenhuma proibição de eles levarem mais um obreiro auxiliar. Isso seria até normal, tá bom? Isso seria até normal. Por outro lado, talvez realmente não estivesse no plano de Deus que Marcos fizesse essa viagem, ok? Ele vai acabar voltando no meio da viagem, mas ele também será importante, porque vai ser mais ou menos nesse período que ele vai escrever o Evangelho, o seu Evangelho de Marcos. Então, talvez não tivesse realmente no plano de Deus que ele fizesse essa viagem com eles. Mas não é impossível que Barnabé e Saulo tenham errado nessa decisão. Barnabé de propor e Saulo de aceitar, né? Isso vai gerar problema na segunda viagem missionária. Bom, o segundo aí, ele tem o roteiro da viagem e atividades missionárias. Irmãos, falando, não dá para nós falarmos de todas as viagens missionárias. Ele vai falar as cidades aí, ele fala algumas. Vamos para a página 15. Eu coloquei para vocês aí todas as cidades onde Barnabé e Saulo passaram, tá bom? Então, eles saem de Antioquia, tá bom? E vai até o porto, tá bom? Selênia, e depois vai até Salaminas, já na ilha de Chipre. De Salaminas ele vai até Pafos, e são 120 quilômetros só de Salaminas até Pafos. De Antioquia a Selência foram 40 quilômetros, onde eles pegaram um navio e foram para Salaminas, na ilha de Chipre. Lá eles atravessaram a ilha de Chipre a pé, tá bom? Até Pafos. Foram mais 120 quilômetros. Bom, então eu vou colocando a lista aí, você vai somando. Por exemplo, depois do porto de Atalha até Perge são mais 9 quilômetros.
De Pérgia até Antioquia, olha, Antioquia da Pisídia, né? 240 quilômetros. E você vai somando tudo até eles retornarem a Jerusalém. Cerca de 1.500 quilômetros. Né? Isso é aproximado, claro, não dá para ter uma medição exata, né? Mas coloque aí 200 quilômetros para menos ou para mais, ou 300 quilômetros para menos ou para mais. 1.200 quilômetros, vamos colocar, mesmo assim você vê o quanto eles andaram na primeira viagem missionária. Ok? Pois bem, essa tabela aí é interessante para vocês, né, se vocês quiserem usar, e ela só conta a primeira viagem missionária. Bom, na página 16, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. E vocês sabem quando essa viagem ocorreu, as diversas cidades que eles passaram, eles tiveram sérios problemas com os judeus. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele seria muito bom de argumentação, e o que estava sendo debatido era se os judeus tinham que mudar a religião deles, porque o Messias já veio. Eles não tinham mais que esperar a vinda do Messias. A pregação que nós falamos hoje sobre Jesus é completamente diferente da pregação que o apóstolo Paulo fazia. Se ele encontrasse um judeu, ele tentava evidenciar para esse judeu que o Messias já veio. Se ele encontrasse um pagão, ele então tentava evidenciar para esse pagão, ok? Que aquelas divindades feitas de barro, aqueles deuses que eles serviam, na verdade não eram deuses, que exigiam coisas ruins deles, que eles tinham que abandonar esses falsos deuses, tá bom? Que eram obras de espíritos maus, e adotar a fé cristã. Era isso que o apóstolo Paulo pregava, tá bom? Mas nós hoje, como que normalmente nós pregamos? Praticamente saímos para pregar. Teve um período que eu participei de um grupo de evangelização, que nós evangelizávamos com a igreja de São Cristóvão e a Assembleia de Deus de Todos os Santos juntos. A praia de Copacabana, na madrugada de sexta para sábado, irmãos, aquilo ficava uma cidade. Não sei como está hoje, porque às vezes dizem que tem muito roubo, né? Mas no verão ficava assim, a noite toda um movimento muito grande. E nós íamos evangelizar naquele local, né? Tá bom? Então, a mensagem que você fala ali, você fala de Jesus para as pessoas, a maioria diz que é cristão. Né? Você é cristão? Sim, eu sou cristão católico. Então, o que você tem que fazer hoje é mostrar que mas o que eu estou te apresentando não é o Jesus que está na cruz. Ou seja, você tem uma pregação diferente. Às vezes você pode encontrar um ateu. Naquele período não existia ateu. Todos acreditavam em algum Deus. Ok? Pois bem, na página 17 tem a conclusão. No final da página 17 tem a nossa conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missão, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Bom, a conclusão dessa lição é que realmente a igreja de Antioquia, ela foi um bom modelo, porque ela uniu o estudo da palavra de Deus, a oração e o jejum, e aí teve a direção do Espírito Santo. Teve uma parte da revista que faltou enfatizar isso,
mas ele colocou bem esse exemplo da igreja de Antioquia, porque, como eu disse, esse período aqui, que aí vai para a primeira viagem missionária de Paulo, nós estamos entre os anos 30 e 40, ok? Nós vamos encontrar nos séculos seguintes essa igreja como uma igreja de destaque na doutrina. Essa doutrina só será destruída com o evento da Igreja Católica, como eu disse para vocês. Essa igreja aqui, por exemplo, ela não pregava, a história comprova, ela não pregava que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Os católicos já impuseram essa doutrina. E quem não aceitasse isso, né, ele era morto, tá bom? Ele era morto mesmo. Bom, aproveitando, vocês colocaram um vídeo lá no grupo, tá bom? A irmã Cleonice falou sobre eu comentar com o vídeo, e sobre o texto, né, que fala que o Natal, de onde saiu o Natal. Interessante que foi, como eu disse, uma coincidência, né? O Natal nasce a partir de uma divindade que surge na Síria, da mistura da religião de deuses gregos com os deuses dos cananeus, tá bom? E surge uma divindade El-Gaal, que era uma união de Hélio, Sol e Baal, tá bom? Que é Senhor, era uma união dessas divindades, mas na verdade ele representava, vamos dizer, o culto, a união do culto grego com o culto dos cananeus, que tudo vinha da Babilônia. Tá bom? Mas ele se destaca em Roma. O culto a esse sol, que vai ser chamado de Sol Invicto, ele era feito no dia 25 de dezembro, ok? Era feito no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica vai adotar isso. Dia 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol. E a Igreja Católica coloca como sendo o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus dificilmente se deu no dia 25 de dezembro. Porque o dia 25 de dezembro, lá no hemisfério norte, na verdade você está num período de frio. Ok? Equivale aqui para nós no hemisfério sul a 25 de junho. Como é que está o 25 de junho? Normalmente, o mês de junho, você está num período de frio, né? Por quê? Aquele movimento da Terra significa que o Sol está batendo na parte superior da Terra, porque ela está inclinada, e está batendo menos no hemisfério sul. Então, nós sentimos frio em junho. Já no hemisfério norte é no dia 25 de dezembro, ok? Então, dificilmente aqueles pastores estariam com seus animais no relento, porque a região de Canaã é uma região fria. Então, dificilmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos com precisão, mas seria num período mais quente, ou quando já está começando a primavera, que é próximo do mês de abril, que é provavelmente o mês também da morte de Jesus. A morte de Jesus, provavelmente não, é um mês de abril, né? Normalmente no mês de abril. Ok? Irmãos, se você fosse me perguntar, Pastor Levi, profeticamente, qual você acha que seria a data do nascimento de Jesus? Além da história apontar para o mês de abril, além da história, né, mostrar que muitas igrejas, até hoje, ok? Sem essa influência católica romana, elas celebram o nascimento de Jesus, celebram o Natal normalmente no mês de abril. E profeticamente, pastor, eu diria que seria no mês de abril também. Por quê? A Bíblia diz que o dia e a hora da morte do Messias estava marcado. Tá bom? Tinha que ser no 14º dia da primavera, contando a partir da primeira lua nova da primavera. Tá bom? Então, se o dia e a hora da morte de Jesus estava marcado, é muito provável que o dia e a hora do seu nascimento também estava marcado. Não? Nós não tomamos conhecimento porque não existe nenhuma profecia ligada ao dia e à hora do seu nascimento. O seu nascimento tinha uma importância, porque havia uma profecia, ok, de que nasceria a semente da mulher. Mas estou falando, não havia profecia em relação a tempo. Então, se fosse falar em tempo, eu falaria em abril. Seria o mais provável por conta da história, né, de algumas igrejas que celebraram em abril, por causa do tempo, né, abril, os
pastores poderiam estar com os animais no campo, que já era um clima quente, né? Então eles poderiam ficar ao relento, que não tinha problema. E a verdade é que a Igreja Católica, dentre as muitas heresias que ela adotou, ela adota esse culto ao Deus Sol, só muda o nome dele, irmãos. Só muda o nome dele. Todo livro que você pegar de pessoa que não seja católica, que seja isento, tá bom? Até protestante eu já vi falando isso. Eu falo até protestante porque os protestantes dizem que ela era a Igreja de Deus. Nós dizemos que ela nunca foi a Igreja de Deus. Tá bom? Mas a história mais do que comprova que ela pegou, né, o culto ao sol, que era no dia 25 de dezembro, tomou essa data e disse que Jesus nasceu nessa data, tá bom? Tomou o T também, que vinha de Tamuz, que era outra divindade ligada ao sol também, ok? Botou como cruz, como símbolo do cristianismo. Por quê? Porque a cruz não é símbolo do cristianismo. Quando alguém me pergunta por que a Assembleia de Deus não usa a cruz, porque a cruz, como a Bíblia diz, ela é um símbolo de maldição. E quando alguém me pergunta, poxa, mas pastor, nós temos até o hino Rude Cruz. Sim, mas veja o que diz o hino. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Por quê? Porque a cruz, ela era um símbolo de maldição. Não é para nós andarmos com a cruz no peito. Não? A cruz é a lembrança que Jesus se tornou maldito por causa dos nossos pecados. E quando você vê aquela cruz que o Papa usa, você pode pesquisar, você vai ver, aquela cruz é do satanismo, com Jesus esquelético. Então, eu me lembro até quando criança que tinha um hino que dizia, né? Não creio, no Cristo vencido, aparência de dor, ok? Mas a igreja, de alguma maneira, ela está se aproximando do uso do símbolo da cruz. Então, olha, a cruz não é um símbolo do cristianismo. O que era a cruz? Era um símbolo pagão. Os pagãos usavam aquele símbolo. Era um símbolo de maldição e também os pagãos vastamente usavam. Segundo a história, quem iniciou esse uso foi Constantino. Quem foi que iniciou o uso de acreditar que as almas podem ser purificadas após a morte? O purgatório foi nos dias de Constantino. Tá bom? É a partir de Constantino que eles vão estabelecer o 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, também que vão colocar esse culto ao sol invicto como sendo um culto a Jesus, mas que nunca foi culto a Jesus. Vão colocar a mãe dele, né, que no caso era Semíramis ou Diana dos Efésios, diversos nomes que ela tinha, vão colocar todos os títulos dela em Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, Rainha dos Céus. Por isso eu recomendo a vocês que não façam realmente esse negócio de árvore de Natal, não. Né? Por quê? Porque essa árvore de Natal, tudo isso vem do paganismo celta, irmãos. Do paganismo de Odin. Quem era o bom velhinho? Né? O bom velhinho, vocês podem pesquisar, né, as lendas de Papai Noel. O bom velhinho é porque eles diziam que Odin, que é Baal, tá bom? É Baal, a maior divindade, dizer assim, no panteão dos pagãos, dos celtas, que era um paganismo terrível, de culto à natureza e até sacrifício de ser humano. Então era o Odin, que ele vinha como bom velhinho para chegar na casa das pessoas. E se fosse bem recebido, ele trazia presentes espirituais, tá bom? Mas também era acompanhado de demônios, porque lá tinha um deus demônio. Vocês conhecem aí do filme, tem o Thor, que seria um deus do bem, mas ele tem um irmão que é do mal. Então, tudo isso vem do paganismo. Tudo isso vem do paganismo. Então, o bom é para assim, irmãos, olha, eu desejo boas festas. Né? Em relação à passagem de ano, é normal desejar boa passagem de ano, porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu o sol e a lua para sinais e tempos e estações. Então, cada passagem de ano, nós estamos vendo que existe algum ciclo, alguma organização nesse mundo. Foi algo que Deus estabeleceu esses tempos, tá bom? Mas o Natal, não existe nenhum significado para os cristãos. Às vezes as pessoas na igreja se reúnem
Eu sempre me preocupei, né, todas as igrejas que eu estava no Natal, ou que eu fosse pelo menos o responsável, né, ou pastoreando, ou ensinando na escola dominical, eu sempre falava, irmãos, nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, nós usamos esse culto aqui para nós aproveitarmos, falarmos de Jesus, porque aí trazemos o não crente para ver o filho dele fazer uma peça, não? Mas eu realmente não gosto do dia de Natal por causa dessa origem. Isso não deveria ser uma novidade no nosso meio. Mas o que ocorre? Eles pararam de falar desses temas. Eu estava falando para vocês o livro Babilônia Ontem e Hoje, do Abraão de Almeida, que foi um dos professores do seminário que eu estudei no IBP. Esse livro a CPAD nem publica mais ele, você não acha nem ele à venda. Então está acontecendo algo estranho no nosso meio, né? E o que eles falaram ali é pura verdade. Esse bom velhinho fazia parte de uma presença, uma visita de um demônio aos lares dos celtas, é assim que o apóstolo Paulo chama, e que a Igreja Católica adotou com o nome de um dos seus bispos, tá ok? Bispo da época católica mesmo.